Galera, bem-vindos ao nosso primeiro CM Friends com tema. A gente acabou de gravar, a gente está vindo aqui do futuro para mostrar o passado. Bom, acho que vale passar um resumo do que a gente conversou e falar para vocês pegarem caneta e papel, porque eu anotei bastante aqui também. A gente conversou principalmente sobre diferenças entre comunidade pessoal, né? Então, aquela comunidade em que organicamente você faz sem ter uma empresa por trás, e a comunidade profissional, que é aquela empresa por trás, né? Então, não só as diferenças, né? A gente entendeu que a comunidade profissional tem uma camada a mais de geração de valor, entrega de métrica. A gente falou muito sobre métrica, né? A gente falou, cara, se a gente vai querer fazer um planejamento da comunidade, a gente precisa saber se ela está indo bem ou não, né, Ni? Então, o pessoal falou bastante sobre isso, sobre qual que é a estrela guia, né? Exato. O objetivo da empresa, o que a empresa quer? Tem meta. Essa comunidade já tem uma meta, existe a meta da comunidade, a meta da empresa. Muito interessante, né? Sim, a gente falou muito sobre engajamento, né? Principalmente a gente começou falando de, cara, estava acostumado a tomar meu cafezinho, conversar com o corredor, agora é tudo por vídeo, cara. Como que eu vou fazer a galera se engajar? Então a gente falou, cara, procura seu valor, vai atrás. O pessoal pensa muito em engajamento e conteúdo como sendo um post, sobre sendo um e-mail marketing. E a gente falou muito sobre os programas, né? Programas de incentivo, programas de educação para a sua comunidade. Isso é um conteúdo, cara, riquíssimo, que você não precisa estar todo mês enviando, você já tem um programa por trás para gerar tanto engajamento como evento mesmo, como conteúdo. Tá? Mas eu acho que, Emi, vamos parar por aqui, que senão a gente vai contar o spoiler todo do encontro. Não, e o mais legal, teve gente de Curitiba, de Floripa, Joinville, São Paulo, Salvador. Tivemos experiência aí de vários hubs de inovação, uma galera de community managers online também. Foi muito legal, e Pedro arrasou aí. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Que deu certo. Bom, pessoal, bom vídeo aí para vocês, então. Deixem nos comentários algumas dicas sobre os temas, para a gente também fazer os comentários ser um local de troca de experiência. Vamos ver se funciona, se fica bem legal. Qual é a ideia, pessoal? Eu decidi criar esse meetup para os community managers termos um lugar para a gente se encontrar e discutir as dores, discutir desafios, boas práticas, o que funcionou com a minha comunidade, o que não funcionou com a minha comunidade, e a gente trocar uma ideia, a gente se ajudar, né? Então, por causa da pandemia, é virtual, e isso está sendo muito legal, porque eu descobri que o evento consegue ser mais diverso, e olha aí, temos Rodrigo em Floripa, Emílio, o Sul está dominando hoje, né? Emílio em Joinville, Vera, a Andrea lá em Curitiba, Ega em Curitiba. Carla Dandara, onde você está? Salvador, Bahia. Viu? É muito bacana. Então, isso muito legal. A gente consegue conhecer community manager de todo o país. E eu sempre falo, eu comparo o community management, né? A profissão de community, de quem trabalha com community, independentemente se é community manager, líder de comunidade, ou, sei lá, rede de inovação, rede de startups, líder de ecossistema, sabe? Engajamento de ecossistema. É muito parecido com growth, né? A estratégia de growth. Você pode fazer um curso, beleza, pode ler livro, mas tem um momento que você precisa fazer mentoria, precisa estar em contato com outros community periodicamente, porque tem muito de teste e erro. Cada comunidade é um mundo, cada comunidade é diferente de outra. O que pode funcionar para mim não funciona para a sua, né? E então isso é o mais bacana, e isso por isso estou adorando esses encontros, e estão surgindo umas coisas muito boas. E hoje é uma edição especial. Eu convidei aí o Pedro Henrique. Por quê? Porque a gente sempre se encontra na terça-feira. Cada um coloca um tema que quer falar, e a gente, em conjuntos aqui, a gente se apresenta, faz uma dinâmica de apresentação, e depois escolhemos temas e começamos a falar por 1 hora. Então, é um grupo reduzido, até 10 pessoas, para todo mundo poder falar. Então, isso é legal também.
não é um evento, não é uma palestra, não é, é um meetup, 10 pessoas, um encontro. E a outra coisa legal também, essa edição é uma edição nova, onde é um outro host, outra pessoa que vai mediar, não sou eu, que é o Pedro, e a gente escolheu já um tema. Já vamos falar de estratégias de comunidade. Então, meio que a gente já tem um tema definido e uma outra pessoa também para ser host. Então, obrigado a vocês por virem aqui. Eu vou estar participando aqui com vocês, mas a partir de agora, fica aqui. Não sei se está realmente para vocês aí, fica aqui com o Pedro. Para mim, está aqui. Valeu, pessoal. Pessoal, valeu por todo mundo estar participando aqui, ter vindo à tarde já fazer essa conexão com a gente, né? Antes de me apresentar, eu quero deixar muito claro que eu só sou o host para ajudar a conversa a rolar mais fácil, mas não significa que eu estou aqui para ensinar ou fazer palestra. Eu estou aqui tanto quanto vocês para aprender e ouvir de vocês. Então, eu quero muito que vocês não achem que eu vou aqui dar aula, porque eu quero receber aula de vocês, que todo mundo aqui consegue dar uma aula de community, né? Meu nome é Pedro, então eu vou me apresentar, depois quero que todo mundo se apresente. Eu trabalho na DASA com a inovação aberta, e aí eu sou responsável pela comunidade de startups de saúde do Cubo, que é a DASA. Para quem não conhece, a DASA é uma empresa de medicina diagnóstica, né? Tem o Delboni, Lavoisier, o Alta, esses laboratórios onde você faz o exame. Ela é parceira do Cubo na vertical de saúde. Então, minha comunidade que eu faço o gerenciamento é a vertical, são as startups de saúde. Tá? Então, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, falar um pouco da comunidade que vocês estão gerenciando ou que querem gerenciar, até para a gente ter um norte legal, né? Se tem mais comunidade profissional, né? Que tem uma marca por trás, ou uma comunidade mais pessoal, que é sem marca, né? Você na pessoa física mesmo. Queria ouvir um pouco de você. Tá, eu vou botando então a ordem, que aí tem uma ordemzinha aqui, que senão vai demorar. Verinha, se você quiser começar, apresenta um pouquinho. Você está no mudo. Eu vou começar, mas se der algum pau, tá dando umas mensagens que a minha internet tá ruim. Se der algum pau, eu vou sair e entrar de novo, tá? Gente, oi, não conheço todo mundo aí, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Vera. O que eu já trabalhei com comunidade? Eu já trabalhei com territórios inovativos. Eu trabalhava numa associação lá em Londrina, que a gente fomentava o ecossistema inteiro da região, que não era só Londrina, eram 3 cidades. Então, essa associação, ela era sem fins lucrativos e nós fazíamos ações para fomentar essa comunidade regional. Então, eu tenho bastante experiência em áreas maiores também, se algum dia vocês precisarem de ajuda nisso, eu posso ajudar. Depois, eu também fui uma das criadoras da comunidade de startups da minha região, que chama Red Food, né, por causa do Pés Vermelhos lá da região. Então, também comecei com a comunidade lá, todos os problemas que, quando começa a iniciar uma comunidade de startups, eu tive, até como está hoje. Então, tem bastante coisa para contar. Acho que a comunidade deve ter uns 7 anos lá. E faz 4 anos, agora eu saí faz 2 meses, mas eu fiquei durante 4 anos no InovaBra Habitat, aqui do Bradesco, o hub de Open Innovation. Então, a gente também trabalhava com Open Innovation. A gente tinha 1.500 pessoas no prédio, 200 startups e 100 corporações. Eu era head do ecossistema de startups. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho disso, como que a gente fazia a gestão ali, daquilo ali, que trilhas a gente criava, que problemas a gente tinha. Então, posso falar um pouquinho também. E é isso. Boa. Aí, em seguida, aqui está o Emílio. Se apresentou já, mas se apresenta aí para os novos também. Eu pulei um pouco a etapa aí, mas... bom, pessoal, Emílio Volpe, estou falando aqui de Santa Catarina, né? Eu estou em Joinville, à frente do Link Lab, que é o programa de inovação aberta da ACAT. A ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, né? A ACAT tem mais de 30 anos, representando todas as empresas de tecnologia do Estado, representa uma parcela considerável de números absolutos, mas, assim, são as empresas mais relevantes do Estado que estão ali. E tem outros programas estratégicos também, além do Link Lab, que tem startups, enfim, que tem comunidades, mas eu trabalho especificamente no Link Lab.
E o Link Lab, como eu falei anteriormente, são 3 unidades físicas e uma digital agora, onde a gente faz tem essa microcomunidade, vamos dizer assim, onde a gente gere, no meu caso, a gente tem 11 startups aqui em Joinville, desculpa, 11 corporates em Joinville, e delas saem demandas, saem desafios, e a gente, além de, claro, colher esses desafios, a gente também ajuda eles a entender esses desafios, ajuda eles a como eles vão chegar nas startups, como eles conseguem realmente fazer essa ponte, né? Alguns com uma maturidade mais alta, alguns com uma maturidade mais baixa de inovação. Então, não simplesmente fazer essa ponte, mas realmente, sabe, tá com eles nesse caminho todo e acompanhar os projetos que eles fazem com todas as startups. Então, uma vez com esses desafios, a gente vai para as startups. O Link Lab recebe inscrições continuamente, a gente não existe um tipo de chamada ou edital, né? Então, a gente está sempre recebendo, está sempre conversando com as startups que estão entrando, estão interessadas nos desafios das corporates, e aí a gente vai fazendo todo esse relacionamento de fazer as conexões e depois acompanhar elas. E cada Link Lab tem 2 pessoas, só para a gente é bem enxuto, assim, são 2. Tem eu e o Flávio em Joinville, aí tem o Eduardo e o Davi em São José, e a Dalana e o Eduardo lá em Floripa. Boa, prazer. Rodrigão aí, sua vez. Fala galera, boa noite. Cheguei um pouquinho atrasado, tava carregando aqui, não deu certo, mas a gente tive que fechar e abrir de novo. Mas também. Eu estou à frente aqui da comunidade de Efetuação. A Efetuação é uma Venture Builder. Eu estou em Floripa também, aqui é de Floripa. Efetuação a gente é uma Venture Builder, né, focada em impacto. Então a gente já está com algumas empresas ali dentro do leque, nesse processo do Builder mesmo, né? E a gente está criando essa comunidade para trazer esses empreendedores de impacto para dentro, né? Tanto para dentro como comunidade para troca, networking, conseguir fazer essas trocas de mercado que se complementam, né? A gente já conseguiu algumas empresas que se complementam e já está rodando algumas coisas bem legais. Então a gente já começou, tem 1 ano mais ou menos a empresa, 1 ano e meio, e a gente está começando a focar agora em alguns objetivos aí da ONU, né, das ODS, que tem como um direcionamento nosso. Então, tudo que está vindo nesse sentido, a gente está tentando trazer para dentro, para as pessoas conversarem mesmo, trocarem experiências, quando a gente fala de desenvolvimento, sustentabilidade, energia, todo o leque ali de impacto social também e ambiental. Então, é basicamente isso. Boa. Carla, você é a próxima aí, se apresente. Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza, eu sou aqui de Salvador. Acho que a minha vertente é um pouco diferente da de vocês. É a primeira vez que eu estou participando aqui. Eu trabalho na Sanar, é uma startup de saúde aí que trabalha com educação para todos os cursos de saúde, tanto a parte de produção de livros quanto a parte de cursos online, né? Então a gente acompanha ali e foca em dar superpoderes para os profissionais de saúde. E eu trabalho com a comunidade de defensores da marca. Então, a gente transforma os nossos clientes em promotores e trabalhamos em 2 frentes aí, tanto com os embaixadores quanto com os influenciadores digitais, né, os blogueiros. E a gente atua com essas pessoas aqui no Brasil e fora também. Então, a gente tem representantes na Rússia, na Colômbia, em vários países, e aí a gente faz o acompanhamento, né? A gente pega aqueles clientes que promovem a nossa marca, que defendem, e aí traz isso para dentro da empresa e faz com que a gente tenha uma comunidade forte de pessoas que propaguem a nossa marca e que façam ela ser conhecida aí, né, no Brasil todo. Não sei se é muito a vertente aqui do que foi falado, acho que é um pouquinho diferente do que vocês fazem, mas eu acho que o legal é isso mesmo, né? A gente sabe que existe vários tipos de comunidades e várias pessoas ali por trás trabalhando. Prazer conhecer vocês. Boa, excelente. Depois eu quero até conversar com você, pô, startup de saúde, quero botar no funil. Lila, se quiser se apresentar agora um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bom? Então, na verdade, eu faço consultoria de marcas, né, na parte estratégica de marcas. E aí, eu fiz há pouco tempo o curso de Emiliano, né, de comunidades. E tem uma missão aí de tentar convencer meus clientes
né, do varejo e de outras indústrias, para a gente levar cada vez mais, né, a construção de marca pautada na comunidade, né, em todas as referências que a gente tem realmente de engajamento, toda essa construção de comunidade. Então, estou bem curiosa, e eu também tenho alguns clientes de startup, então eu sou aquela pessoa que fica na bandeira no meio, né, assim, tipo, gente, vamos aprender um com o outro, né, o varejo com startup com varejo, e, enfim, estou bem empolgada com isso aí. Estou como curiosa também, mas estou à disposição para a gente trocar ideias. Boa. Edgar, solta a voz aí. Ok, boa noite a todos. Apesar do Amy ter dito que eu sou de Curitiba, eu estou agora em Palhoça, aqui na Floripa, né? Vim passar alguns dias aqui. Estou ficando aqui até a sexta-feira. Minha última experiência, eu estava numa startup que ela fazia exatamente esse link que a Lila está procurando, que é pegar startup com varejo. Então, depois, se a Lila quiser trocar uma ideia comigo, é só me procurar aí. Eu sou bem fácil de achar. Não tem dificuldade em me encontrar, não. O M tem os meus contatos aí, depois ele disponibiliza esses contatos. E eu sou professor também, né? Minha área é engenharia e eu foquei aí durante muito tempo na área de facilities. Então, eu estou nessa área aí. Dentro da comunidade tem o F, que é a galera do Friends. Eu sou essa daí, a moçada do Friends. Então, se precisar, estou à disposição. Show. Pessoal aqui, Jennifer, Henrique, a Mainara ela falou que não consegue abrir, né? E a Adriana, se vocês quiserem... Aí, ó, Henrique troca, manda bala aí. Não foi o Henrique, não. Foi... Tá sem nome para mim. A única pessoa que não falou até agora. Acho que foi... Devo ser Adriana. eu, então. Isso, você mesmo. Não tinha aparecido seu nome. Tudo bom, Pedro? Então, gente, meu nome é Adriana, eu sou de Curitiba. Eu tô que nem o Edgar, eu tô no Friends. Não sou Community Manager. Eu faço a cogestão de um grupo de Inside Sales, que começou aqui em Curitiba, mas agora já está no Brasil inteiro. Então, aprender sempre é muito bom, né? As boas práticas. E eu também faço parte de uma startup e a gente tem um objetivo no futuro de criar uma comunidade em torno dessa startup, que é de tecnologia, de inteligência artificial, a Hub KN. E eu acho que é isso. Eu sou de Curitiba. O Edgar falou que não está em Curitiba, eu estou passando frio aqui. Show. Agora, Henrique... o Henrique ligou aí. Se apresenta aí, novo companheiro de equipe. E aí, galera, não tinha compartilhado o vídeo ainda porque eu estava pelo celular, estava fazendo uma bike ergométrica ali para manter a forma na quarentena e ouvindo vocês. Mas, bom, prazer. Eu sou o Henrique, como já bem apresentado pelo meu novo parceiro aí, eu entro na DASA para tentar ajudar ele na próxima semana e aí a gente vai começar um trabalho bem legal, mas contando um pouco do meu background e né, como que eu cheguei até aqui. Em 2018 eu fui fazer um curso de marketing, né? Eu estava no final da minha graduação e aí eu vi um curso de Agile Marketing, me interessei muito porque falava que eu ia fazer metade do meu trabalho, aliás, o dobro do meu trabalho com metade do tempo. Eu falei, é isso que eu quero. Quem ministrava esse curso na época na SPM era o CEO da ACE, né? CEO e fundador da ACE, o Pedro Weingärtner, que escreveu o Inovação Radical e afins. E na época ele falou, eu preciso de alguém como você para ajudar a vender meu livro. E aí eu fui fazer estágio na ACE na época, eu passei 2 meses lá como summer job, e na ACE tinha um ditado que era ano de cachorro, né? Então, aquela velha história de o tempo passar muito mais rápido do que de fato parece. E nesses 2 meses de ACE eu aprendi muito sobre o ecossistema de startups, foi algo assim fenomenal. Eu tive a oportunidade de ir trabalhar na Natura, né, no programa Natura Startups.
E aí eu estou nesse programa desde o ano passado, né? Desde abril do ano passado. A gente construiu coisas muito bacanas e fortalecemos super o ecossistema da Natura. O programa ele existe desde 2016, mas faltava organizar todos os indicadores e todas essas relações e muito do trabalho de Community Manager também, né? Então eu tinha uma equipe que me apoiava, mas estava vivendo esses dois mundos, né? De governança de dados e entendendo como que funciona essa boca de funil. Basicamente, a gente conseguiu fazer um trabalho incrível no ano passado, batemos uma marca super importante de 40 testes com startups no ano, e dado esse todo o trabalho, eu fui convidado aí também para agora esse novo desafio na DASA, então estou super disposto a compartilhar o aprendizado e aprender muito com vocês também. Show! Antes de eu apresentar a Jennifer e a Mainara, desculpa se eu falei errado, André, se quiser se apresentar aqui para a gente. Tudo bem? Eu caí, a internet simplesmente despencou aqui. Então, prazer, eu sou a Andrea. Na verdade, também entusiasta dessa área de comunidade e fico ali no Emiliano o tempo todo, seguindo e stalkeando ali para aprender bastante. Na verdade, sou nova nessa área de inovação e de startup, estou trabalhando com isso há uns 2 anos. E atuo hoje com a Júpiter, que é aqui de Curitiba, e que, né, faz todo aí um trabalho no ecossistema de inovação aqui da cidade, e não só daqui, mas do Brasil todo, porque a gente é muito parceiro do Founder Institute, não sei se vocês conhecem, que é uma aceleradora, né, que vem com a metodologia lá do Vale do Silício. Então a gente brinca que a gente tem todas as órbitas, né? A gente trata do empreendedor, a gente tem o investidor do outro lado, a gente faz esses matches, né? E a nossa ideia ali é fazer com que as nossas estratégias de comunidade elas alavanquem mais resultados para todos os lados. E por isso que eu estou aqui, para trocar mais informações, para aprender mais, porque justamente a gente quer fazer com que isso seja mais profissional, digamos assim, né? A Júpiter tem muito assim essa esfera de a coisa acontece orgânica e vai pelo sentimento, pelo envolvimento, pela paixão que as pessoas têm, é algo muito, muito assim de alma mesmo com a coisa. E agora a gente quer também transformar isso numa gestão profissional, né? Já que esse movimento está acontecendo, agora existe essa possibilidade de troca, então é isso que a gente quer. E também estou fazendo outros trabalhos aí, o pessoal de comunidade, acho que esse assunto está muito forte, e como eu estou me infiltrando nisso, assim, tem aparecido outras oportunidades também, outros trabalhos. Eu participo do Vale do Pinhão, aqui em Curitiba, que é o nosso grande também polo ligado à prefeitura, e nós temos a comunidade de mulheres empreendedoras, e eu sou uma das voluntárias, então sou do time Mão na Massa, que a gente chama, que é o que faz a comunidade acontecer. Então, os eventos online, a parte das mentorias, dos conteúdos. Então, é um trabalho muito bacana que a gente faz aqui com o Vale do Pinhão, e também faço parte desse time. E quero aprender mais com vocês para que a gente possa cada vez fazer nosso ecossistema todo, do Brasil todo, ser mais profissional e gerar mais resultado para o nosso país. É isso. Show. Jennifer, você consegue aí abrir o áudio? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Ai, show. É que eu tava com o microfone e acho que não funcionava, mas beleza. Tô com a câmera desligada aqui, gente, que eu tô chegando em casa agora. Mas eu sou a Jennifer. Eu morei por uns 6 anos aí, que eu fui fazer faculdade e continuei por lá em Bauru. Então, lá em Bauru, começou aí meu envolvimento com a área de comunidade, com a área de inovação, que eu comecei a fomentar o ecossistema de startups de lá. No começo desse ano, eu vim aqui para São Paulo, voltei para minha terra natal, que é onde minha família toda é daqui, e agora eu estou trabalhando como Community Manager no distrito, em Nova HC, então o hub verticalizado da área da saúde do distrito. Hoje o distrito ele é um ecossistema de inovação que a gente
também conecta diferentes players do mercado, e a gente tem alguns hubs verticalizados, a área de fintech, adtech, retail tech, indústria 4.0 e o de saúde, que é dentro do Hospital das Clínicas. Então, mais uma aí da saúde nesse bate-papo. E aí eu respondo aí por toda a comunidade de startups da área da saúde do distrito, tanto as que estão dentro do hub, quanto as virtuais. E aí a gente está aprendendo com vocês, acho muito, muito legal essa diversidade de pessoas que tem aqui nessa sala hoje, pelo que vocês falaram, diferentes experiências, e vamos que vamos. Obrigada. Boa. Eu vou apresentar a Mainara, porque infelizmente ela falou que o microfone dela estava ruim. A Mainara, ela trabalha na Stiling, que é uma plataforma voltada para gerenciamento de comunidade, mas ela já passou antes por outras agências, sempre focada em comunidade e estratégia de rede social, né? Então, falou já também que teve um grande desafio quando ela, sendo vegetariana, foi ser community da maior distribuidora de carne do Brasil, né? Eu também sou vegetariano, entendo sua dor. E agora está responsável por estruturar a comunidade de insights da Stiling. Então, bem-vindo à conversa, Mainara. Bom, eu queria muito ouvir vocês, né, falar qual que é a comunidade que vocês gerenciam, porque é o que eu estava falando com o Emi antes. A gente tem esses dois tipos, né? A comunidade pessoal, que a gente fala que é a comunidade que não tem uma marca envolvida, e a profissional. Não tem grandes diferenças, mas eu acho que a comunidade profissional ela tem uma camada a mais, né? Principalmente quando a gente pensa em alguma coisa estratégica. A comunidade pessoal, ambas as comunidades, a gente tem que achar qual que é o valor que essa comunidade entrega para os clientes, para os membros da comunidade. Só que quando você tem uma marca por trás, você tem uma lição de casa a mais, que é achar como que a comunidade entrega valor para a marca, que no final é quem vai estar pagando o seu salário e pagando todo o projeto, né? Então é bom achar valor para eles. Então, cara, eu li o que vocês passaram de comentários quando vocês iam entrar aqui. Eu ouvi muito falar sobre como escalar a comunidade, falar sobre dados, cronogramas de conteúdo. Então, eu queria ouvir vocês, o que vocês acham que é a principal diferença? Eu falei a minha aqui, qual que é a diferença de uma comunidade pessoal para uma profissional, quando você tem que pensar estrategicamente, né? Acho que valor é uma primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu quero ouvir de vocês também, porque eu não quero só eu ficar falando, eu quero aprender. Qual que é vocês que já trabalharam em mais de uma, qual que, na hora de você pensar, o que eu vou fazer uma startup da comunidade, o que eu vou saber, preciso dar um planejamento aqui, sendo ela ou pessoal ou profissional. Posso falar, então? Na verdade, eu acho que eu vou pegar teu gancho e talvez trazendo para a minha realidade, e aí não sei como que é a realidade dos demais, mas eu acredito que é uma dor de agora, que é a questão da gente pensar que antes a maioria das nossas comunidades elas estavam no físico, né? E aí, por exemplo, o Júpiter era aquela questão que acontecia ali, borbulhava no nosso tech space, tudo ali, as pessoas iam para lá, o café, os ambientes, enfim, às vezes o mais simples possível, mas a coisa estava acontecendo ali ao vivo. E você migrar 100% para online envolve muito mais. E aí é essa estratégia que nos tem feito refletir, porque aí você precisa de um digital muito forte, né? E nem sempre você tem. Você pode ser uma startup, você pode ser uma empresa de tecnologia, mas nem sempre o seu digital é forte, porque a comunidade está ali, ela está acontecendo no presencial. Então, assim, o que eu vejo hoje que a gente precisa pensar nesse planejamento lógico, manter a comunidade muito ativa, muito empolgada, muito vibrante, para que quando a gente volte, se Deus quiser, num futuro próximo para o presencial, a gente ainda tem esses laços. Então, né, fazendo esse gancho de planejamento, de conteúdo, quer dizer, antes a gente nem precisava pensar tanto em conteúdo. Ele estava acontecendo ali no corredor, no café, o negócio estava sendo gerado ali, e eu acho que hoje não. Hoje você tem essa obrigação de, cara, como é que eu gero conteúdo? Como é que eu faço essas conexões? Como é que eu junto todo mundo numa sala
para fazer com que esses negócios ainda aconteçam, essa troca. E eu acho que essa tem sido a minha dor e talvez de outras pessoas para continuar entregando e fazendo esse planejamento e que ele aconteça nesse ambiente que a gente está fazendo aqui. Enfim, queria puxar nesse assunto, não sei se vai muito, mas é o que eu sinto hoje de questão de planejar, de pensar, é isso. Assim. Não, eu acho que é excelente, é uma ótima contribuição. E aí, escutando você, eu lembro muito da experiência que a gente teve. A Natura ficou um pouco distante do meio de São Paulo aqui, né, do ecossistema. O Pedro, ele está bem privilegiado lá no Cubo, porque ele desce de andar, ele tem um monte de startups para conversar, né? Então, acho que a gente viveu bastante isso. E todas as startups preferiam um call, né? Então, para mim, sempre foi mais digital do que físico, de fato. Eu lembro que teve uma época que a gente até pensou em trazer, porque a gente tem várias vezes, né, uma espécie de coworking lá no NASP, só que as startups falavam, não, tá muito longe, eu tenho que ir muito distante, pego o marginal, trânsito, e não valia a pena. Então, uma das coisas que eu acho que foi super bacana foi a gente ter um portal forte, né, onde elas pudessem se cadastrar e fosse um canal único, e aí a gente conseguisse analisar essa jornada, né? Então, a gente tinha essa primeira etapa de boca de funil, onde a gente analisava quem se inscreveu, já conversava com uma área de negócio da Natura, via se tinha alguma oportunidade, dali já saiu uma reunião de deal flow e a coisa ia se caminhando, né? E aí um outro ponto que a gente inaugurou agora no finalzinho também, né, da minha jornada por lá, foi a parte de mentoria, de fato, né? Então a gente estruturou o que a gente chamou de supermakers, que são colaboradores de diferentes níveis, né, hierárquicos mesmo da companhia, e tornamos eles mentores. E aí a gente fez uma experiência que a gente chamou de Nós Juntos, que foi bem legal, que a gente juntou a aceleradora Bit2Mami, né, que é focada em mães empreendedoras, e trouxemos todo o ecossistema da Bit2Mami para ser mentorado por esses mentores que a gente formou, né? Então, a Bit2Mami veio com todo um conteúdo de mentoria para esses nossos colaboradores, e depois a gente abriu essa mentoria e encontrando as oportunidades através dos mentores que estão em cadeiras oficiais da Natura, né, e gerando negócios. Então foi uma experiência que a gente fez 100% online, tudo via Hangouts, a coisa aconteceu tudo muito bem, assim, e foi uma programação de uma semana para projetar tudo isso, conversar com a Bit2Mami e na outra a gente fazer acontecer. Então acho que é sim um desafio, muito para quem está acostumado, de fato, com esse fluxo de corredor que você me comentou, mas eu acho que tem uma grande oportunidade também da gente trazer isso e distribuir esse conteúdo de outras formas, sabe? Então, acho que esse é um dos exemplos, por exemplo, que a gente viveu recentemente. Eu acho que é super... André, eu tive bastante experiência nisso, porque a gente trabalhava com 200 startups, 1.500 pessoas, eram startups de áreas diferentes, com interesses diferentes. Então, como é que a gente fazia para... Eu tive, então, a experiência muito do físico e também participei do começo da pandemia, que a gente teve que virar a chave para o online, tá? Um conselho que eu te dou, assim, você tem que ter o pensamento de startup, você tem que experimentar. Então, normalmente, o que eu fazia? Eu vou trazer vários temas aqui do Google. Daí eu perguntava lá para o Google, que tema você tem? Eu tenho esse. Eu pegava e fazia uma enquete, jogava para a comunidade e perguntava, que temas vocês querem ouvir? Às vezes eu separava por temas e falava assim, dentro desse tema, coloquem subtemas que vocês querem ouvir. Porque não adianta eu achar, ela que tem que me dizer o que ela precisa, né? Então, as mais votadas, eu sabia que ia ter mais engajamento. Então, daí eu colocava esses temas. Também tem muito, assim, não adianta você encher de live, encher de vídeo, de webinar. Igual você falou, eu sigo o Emiliano. Por que você segue o Emiliano? Porque ele te traz um conteúdo. O dia que você parar de aprender com o Emiliano, você não vai, ou ter uma troca, você vai parar de seguir. Então, você tem que trazer o que ela está querendo. Então, às vezes eu fazia pesquisa, mas às vezes também, quando eu ia tomar um café com uma startup, eu via que ela tinha uma dificuldade. Por exemplo, a gente sempre achava que porque as startups que estavam lá eram muito maduras, então eu não tinha que dar nenhuma mentoria, por exemplo, para elas receberem investimento. Não, ao contrário, tinha startup que nunca tinha recebido investimento e ela estava totalmente perdida, nunca tinha falado com o fundo. Então, eu só entendi isso quando eu sentei eu e ela ali num café ou no almoço, e daí eu vi que ela tinha essa dificuldade, daí eu tentei aprofundar mais a dificuldade para entender o problema,
e daí às vezes eu ia para outra que falava a mesma coisa, daí eu falava, bom, então eu preciso trazer conteúdo de fundo de investimento, né? Então às vezes eu pegava e falava, bom, jogava de volta para elas e falava assim, quais as perguntas que vocês querem? Daí eu pegava essas perguntas e passava para o fundo vir também com uma coisa, às vezes ele está imaginando um negócio e vem com outro, entendeu? Então, assim, para você conectar muito bem os conteúdos de quem quer aprender e quem quer ensinar, eu sempre fazia essas perguntas e sempre fazia essas pesquisas, né? E depois eu media também no final. Tá, você gostou do conteúdo da pessoa? Você não gostou? Né? Quantas saíram? Quantas se inscreveram e vieram assistir? Então, você tem que ficar o tempo todo medindo esses indicadores para você entender o que se você fez deu certo. Não deu certo? Não tem problema, mata e faz outro, mata e faz outro. Tenta também formas diferentes. Então, eu tentava, às vezes, grupos menores, grupos maiores, eu tentava tema tal, tema... Então, eu ia tentando, assim, coisas diferentes. Isso. Ah, esse deu certo, continua. Ah, esse deu errado, mata. Então, você não tem que ir pela sua opinião, você tem que testar mesmo, assim, vai jogando, porque as comunidades, elas têm comportamentos diferentes, né, culturas diferentes. Então, por exemplo, estou falando de startup, mas se eu estiver falando de comunidade de pessoal de Harley Davidson, comunidade de corporativa, que é totalmente diferente, que são executivos. Então, são culturas diferentes, pensamentos diferentes, você tem que começar a entender o que eles estão querendo testar e jogando. Então, minha gestão para você é essa. Bom, muito bom. Obrigada. Não, a gente já faz algumas coisas nesse sentido, assim, né? Mas é mais, acho que essa questão, por exemplo, que foi colocado ali no chat, né? O café, o qual o Emiliano colocou, né? Mas eu ainda, aí confesso, né? Eu tenho essa questão muito do olho no olho, que a gente está aqui agora, eu sei, mas enfim, é uma coisa minha e talvez é uma barreira que eu preciso transpor, porque eu estava lá. Você pode fazer o café virtual, faz o café virtual. Exatamente, então, essa coisa de estar mais próximo, e eu estou tentando justamente trazer isso, esse ambiente que a gente tinha para lá e fomentar isso. Mas eu acho que talvez isso esteja acontecendo, é mais uma barreira minha mesmo. Você tem que perguntar o que ela quer. Se você trouxer o que ela quer, entendeu? Por exemplo, lá no Habitat eu tinha trilha de engajamento, que eu criava várias ferramentas, a trilha de conhecimento, que eu trazia conteúdo técnico, e como o meu objetivo era negócios fechados, eu tinha a trilha de business. Então, eu fazia as várias ferramentas aqui. Então, você tem que entender qual o objetivo, o que a sua comunidade quer. Ela quer mais negócios? Ela quer mais conhecimento? Ela quer mais conexões? Você tem que entender. Daí, você trazer o que ela quiser. Bom, Rodrigão, você está acrescentando aí? Eu estou fazendo esses testes exatamente agora. Eu tenho uma comunidade inteiramente virtual, então todo o Brasil, tem gente do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Brasília, Rio, sem contar que cada um é de área. Tem gente que é arquiteto que está montando um negócio agora, tem gente que tem software houses, então tem tudo. E eu estou fazendo exatamente isso que a Vera comentou. Essa semana, inclusive, eu estou com, acho que quase 22 reuniões, se não me engano, em a call one-on-one, entendendo qual que é o momento deles, o que está acontecendo. E essa pergunta, esse tipo de... não é nem pergunta, esse tipo de interação, eu estou percebendo todos as problemáticas, o que está travando eles, o que não está, o que ele acha que é muito bom para ele, mas, na verdade, você já sabe que, tipo... não, tem uma proposta de valor do cara que não está claro para ele, então ele não está sabendo vender. Então, o problema de venda dele, na verdade, não é um problema de venda, é um produto que não tem o market fit, alguma coisa nesse sentido. Então, começando a falar diretamente com a pessoa e falar assim, cara, qual que é o teu problema? Me fala. Lógico que não exatamente com essa pergunta, mas sentar e conversar, entender que a pessoa, você está olhando no olho da pessoa, por mais que seja pela câmera, mas você está olhando e falando com ela, pelo menos o que eu tenho feito eu falo o meu momento que eu tô assim, cara, eu preciso da tua ajuda, eu quero entender o que você precisa porque eu quero te ajudar, eu tô na comunidade exatamente para isso, e aí a pessoa já sente uma baita confiança e ela vai falar, cara,
eu tô com problema disso, e lá, e vem toda a história. Às vezes ele começa a desabafar coisa que não tem nada a ver, fala que tá com problema na família, e eu não estou muito interessado nesse ponto, mas ele acaba falando, mas só que você começa a ver as motivações em cima disso. Talvez seja um problema pessoal que está travando ele, que não consegue executar. Às vezes é um problema de financeiro, como a Vera falou também, não sabe conversar com o fundo e ela tem vergonha de perguntar. E às vezes você dando essa letra, a pessoa vai puxando a cordinha e quando você vê, fala, então é isso que você precisa. Então faz todo sentido e aí a gente consegue ser muito mais assertivo. Eu estou fazendo também essas enquetes sobre assuntos que a galera quer escutar. Então eu converso com as pessoas que participaram. Amy, muito obrigado. Estou fazendo meetups com a galera lá também. E as pessoas que participaram dos meetups que eu estou organizando, elas têm preferência, por exemplo, para indicar assuntos na próxima semana. E dentro disso daí, a gente faz votações desses assuntos que todo mundo vota. E aí, quando a pessoa vota, você sabe que aquela pessoa está querendo saber sobre aquele assunto. Sabendo sobre aquele assunto, sabendo que a pessoa quer saber daquele assunto, quando você posta na comunidade, você marca a pessoa, fala assim, olha só, esse aqui é o conteúdo para você. E aí vem mensagem no privado rasgando, nossa, você lembrou de mim, blá, blá, blá. Então, aí começa, por mais sendo virtual, não tem esse tete-a-tete aqui, que com certeza é muito mais legal, mas as pessoas começam a se engajar, e aí a pessoa que é super tímida começa a comentar no virtual, manda mensagem, poxa, que legal, gostei, tipo, não acrescentou em nada, mas ela tá ali interagindo e você fala assim, pô, ela tá mais engajada e faz muito mais sentido o que tá sendo feito. Né? Falei muito, foi mal. Rodrigo, você falou de diversidade aí, sabe o que é importante também? A gente sempre pensar um grupo inteiro, a comunidade inteira ela vai pensar igual, às vezes não. Às vezes você pega uma comunidade e divide em subgrupos, eu tinha subgrupos lá, tá? Que ou ia por objetivo, por exemplo, eu juntava as startups de varejo, as startups de RH, as startups de logística, então eu tinha coisas diferentes para esses subgrupos. Às vezes eu juntava também grupos assim, por exemplo, de diversidade também, de negros, idosos, mulheres, LGBT. Então, assim, porque são problemas e assuntos diferentes que estão ligados a business também, tá? Porque diversidade está diretamente ligada à inovação, né? Então, como é que eu vou criar um produto ou comprar um produto se eu não entender o que aquela pessoa que vai comprar aquele grupo pensa, né? Então, às vezes ajuda, ou diferentes níveis de conhecimento também. Então, se você criar esses grupos, começar a identificar e criar sobre grupos, aumenta o pertencimento da pessoa, entendeu? Porque ela vê que tem outros iguais a ela. Você também cria líderes dentro desses subgrupos, porque eu tinha equipe pequena, eu não conseguia fazer gestão de todos esses subgrupos. Então, eu criava líderes dentro deles para eles me ajudarem, eu identificava quem é o líder, né? Normalmente ele aparece rápido, e daí fazia ele trabalhar para mim. Então, ele me ajudava ali nos subgrupos, né? Trazendo conteúdo, fazendo girar, né? As reuniões e tal. Então, assim, não pensar tanto no geral, também às vezes pensar nichado, assim, te ajuda, viu? Com certeza, Vera, mas o que a gente está fazendo agora é pegando pelo momento do empreendedor, o cara que está começando mesmo. Então, eles têm muita coisa em comum, tipo, eu não sei fazer um fluxo de caixa. É tão simples isso aí, você dá uma planilha do que você fala assim, cara, você arrumou minha vida, mas fluxo de caixa tem que ser positivo, é meio óbvio isso, mas não tem um controle, né? Então, são nesses pontos bem iniciantes assim, que a gente está pegando. Separa por tema, tipo grupo do marketing, grupo de vendas, grupo de gestão, grupo de RH, separa por temas. Massa, vou até anotar aqui. Né? Obrigado. Legal. Cara, uma coisa que eu anotei que vocês conversaram, que vocês mandaram, né, previamente, era sobre... Eu não lembro o que era especificamente, mas eu botei aqui dados na listinha. Que cara, assim, a gente está falando de pensamento, planejamento estratégico, né? Vai chegar uma hora que a gente vai perguntar, deu certo ou não deu certo? Né? E aí, eu acho que vale para todo o community, aquele community também que gosta de números, cara. Tem seu dashboardzinho, pode ser um Airtable, um Excel, mas você consiga colocar quais métricas que são interessantes você ficar de olho, né? A gente falou aqui muito de comunidade de startups. Cara, se tem um povo com a agenda fodida, é founder de startup. Então, cara, uma métrica que vale muito você deixar e não é muito bem observada, cara, é engajamento. Tem gente indo nos eventos que você está fazendo, tem founder que fica até o final,
isso já é uma puta métrica, um puta sinal se está dando certo ou errado, sabe? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Que tipo de métrica vocês usam, ou vocês usaram no comecinho da comunidade de vocês para mostrar que, cara, eu tô indo no caminho certo, e eu quero ouvir principalmente os que falaram, cara, eu botei isso, tava errado, eu mudei e deu certo. Essas são as histórias boas. Fiquem à vontade aí, levanta a mãozinha aí e manda bala. Bom, deixa eu acrescentar aqui do que vocês estavam falando. Hoje, lá no distrito que a gente usa de métrica, né, a gente usa muito conexão. Lógico que as conexões, às vezes, ela foge um pouco, né, da nossa... Às vezes acontece muita conexão, assim, que a gente Jennifer, seu fone tá ruim, Jennifer. Seu tá fazendo chiado. Dá uma olhada. Melhor? Melhor, mas não, tá, ótimo. Show. Uma coisa que a gente usa muito é conexão, né? Então, a gente tenta mensurar aí essas conexões. Lógico que algumas coisas, elas fogem, que as conexões acontecem, de repente, num evento e a gente não fica sabendo, mas tudo que a gente consegue, a gente mensura. Engajamento também no chat da comunidade, a gente consegue trazer aí esses dados. E ver assim quem que está engajando, quem que não está, quais as startups estão mais em eventos também, como falou, participação de eventos, então integração com Simpla também, integração com Simpla, quem que se inscreveu e quem que participou. Falaram muitos de eventos aqui dos conteúdos. Então, a gente vê muito, né, NPS. Então, todo evento a gente envia NPS. NPS da comunidade geral, outra métrica muito importante para a gente, para mensurar aí a saúde da comunidade como um todo. E só complementando o que a gente estava falando antes, né, de nichar, né, que a Vera comentou, que eu falei, toda a comunidade, ela surge de uma dor. Então, se unem por conta de alguma dor. Então, realmente, essa estratégia de você trazer esses conteúdos direcionados, e também é uma coisa que a gente analisa em relação a eventos, quais conteúdos, quais eventos têm mais engajamento. Então, hoje, por exemplo, no distrito, a gente tem algumas verticais que são muito fortes, que é fintech e que é healthtech. Então, a gente também olha para dentro, né, dessas verticais e fazem trilhas de conteúdos específicas para eles. Então, são algumas das métricas que a gente usa também. Engajamento em eventos, conteúdo, conexão, alguma das coisas que a gente trabalha. Mas eu quero muito ouvir de vocês também, que é uma dor, assim, de muita gente. Eu tinha métrica... Quem vai falar? Carla, quer falar primeiro? Não, pode falar. Vocês estão me escutando? Sim. Então pode falar, Vera, eu vou em seguida. Tá, obrigada. Eu tinha 1 milhão de métricas, gente. Eu tinha a métrica da comunidade, a minha métrica para mostrar para quem estava me pagando, porque normalmente as pessoas também no começo eu tinha muita dificuldade, que eles achavam que eu não trabalhava, porque me viam correndo pelo prédio, tomando café com todo mundo. Ah, a Vera só toma café, né? Não trabalha, né? Então eu comecei a fazer as minhas métricas. Então eu colocava horas, quanto tempo, eu tinha um relatório mensal, tá? Isso é importante, tá, gente? Para eles entenderem quanto você está trabalhando, até para você justificar para contratar pessoas da equipe, tá? Então, eu media por horas, tá? Então, assim, se eu sentava para ler e-mail, tantas horas lendo e-mail, tá? Daí, se eu fazia almoço ou tomava café, era sempre almoço e café de negócios. Então, eu colocava, almocei 1h30 com a startup tal, almocei, tomei café, fiz reunião, todas as vezes que eu fazia. Se eu fosse em evento fora ou dentro, eu colocava. Então, tantos eventos por mês, tantos eventos por semana, né? Então, tudo que eu fazia, o que eu organizava? Organizei evento, organizei Demo Day, quantas horas eu gastava para cada um, para a organização de cada um. Então, tudo que eu fazia, eu metrificava em horas e colocava no final do mês o meu relatório de tudo que eu participava e o total que deu em horas. Então, eles assustavam até. Quando eu mandava, mesmo que ninguém lesse, gente, eu tinha um PDF todo mês e mandava para a diretoria inteira por e-mail, tá? Sempre fiz isso. Essa é a minha pessoal, tá? Para mostrar o meu trabalho, da minha equipe. Daí, depois eu tinha a meta da comunidade, que é super importante também, senão não dá para entender o trabalho que você está fazendo se está dando certo.
Então, a primeira coisa é entender o objetivo. Então, por exemplo, o nosso objetivo era negócios fechados, que a gente fazia Open Innovation, então eu tinha que fazer com que levar inovação para as corporações. Então, como é que eu media isso, né? Então, eu dava para medir com corporações. Então, na corporação, a gente media quantos Demo Days elas fizeram, desses Demo Days, quantas POCs resultaram, dessas POCs, quantos negócios fechados saíram. Então, a gente tinha 3 indicadores de corporação. Para startups, eu tinha vários outros indicadores. Então, como é que eu sei se o Habitat está sendo bom para a startup? Se ela crescer, como é que eu meço o crescimento? Eu posso medir em negócios fechados, mas eu posso medir também se ela contratou mais funcionários, então ela estava crescendo, se ela aumentou o faturamento dela, então tinha essas métricas, essas eram de business, tá? Daí eu tinha também as pesquisas que a gente colocava de satisfação, mas a gente tinha também pesquisas de eventos. Então, tinha pesquisa o tempo todo. Eu trabalhava com indicador o tempo inteirinho. E é bem tranquilo, viu, gente? Tudo de Excel, assim, de boa, né? Então, eram esses indicadores, mas o tempo todo, para a gente poder mostrar, entender se o trabalho está dando certo, e também mostrar lá para cima, para eles entenderem o que você está fazendo também, né? As outras pessoas da empresa. Posso contribuir também um pouquinho? Acho que assemelha muito ao que a Vera falou, que a gente faz no Link Lab. Recentemente, a gente passou a usar o Airtable. E lá a gente começou a colocar todas as interações, a gente chama. A gente tem uma abinha interações. Então, basicamente, tudo que acontece com a startup, com a corporate, tá lá. Assim, ó, foi de um dia para a noite, eu tinha 1000 interações. Positiva, aí começa um trabalho mais de alinhamento, de outras conversas, a gente vai colocando interação, até que aquilo vira um projeto. Ok, a corporate, ela quer fazer um projeto com a startup, então a gente bota a interação onboarding da startup e vai colocando. Então, também aí dentro dos check-ins, enfim, do acompanhamento que a gente faz com as startups, mesma coisa, a gente acompanha número de funcionários, está crescendo, outros clientes, a gente tenta também mapear, né, além das corporates que elas estão fazendo projeto no Link Lab, e para também ver quanto a gente está trazendo uma saúde para a startup, né? Quanto que a gente está trazendo para eles e ajudando eles a aumentar o faturamento. A gente também gosta muito dessa métrica de quanto o Link Lab proporcionou bons negócios, né? É uma coisa que a gente costuma ver bastante. A startup, ela tem ali o time comercial dela, que prospecta, que vai atrás de clientes, mas muitas vezes nesses programas e, enfim, nesses ecossistemas, são os clientes que ela tem maiores projetos e melhores negócios. Assim, eu costumo ver bastante isso. Esse que é o que é o mais legal, né? Trazer bons clientes para as startups. E essa é uma das métricas também que a gente costuma ver. Eu quero ouvir um pouco agora da Carla e da Mainara, que queriam falar aqui um pouquinho. Solta a voz aí. Oi, gente. Estão me ouvindo direitinho? Vou tentar abrir a câmera também, para vocês me verem. Vamos ver se dá certo. Que o computador hoje não tá me ajudando, gente. Acho que agora vai. Oi. Primeiramente, Pedro, obrigada, viu, por você ter me apresentado. Foi melhor do que eu mesma me apresentando, adorei. Bom, gente, eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui da Stiling, né? Mas não é porque eu trabalho lá, porque antes disso eu já fazia bastante. Toda a comunidade que eu gerenciei foi através de social listening. Então, o social listening é um ótimo jeito de você entender, né, como que tá o termômetro da sua comunidade. Principalmente se ela é aberta, porque você consegue ver ali qualitativamente o que tem por trás, o que a galera tá falando, o que mais tá falando de um jeito muito fácil, né? Não sei se vocês conhecem já, mas falando um pouquinho da Stiling para vocês entenderem como funciona do que eu tô falando, ela é uma plataforma de inteligência artificial que usa inteligência artificial para resumir e moderar o que estão falando na opinião pública. Então, você pega e cadastra lá algumas palavras. Vou usar o exemplo de quando eu trabalhava lá na Perdigão. Eu era vegetariana e trabalhava na Perdigão. Então, eu colocava lá churrasco, linguiça, carne, e vinha tudo que o pessoal falava usando linguiça, churrasco, carne. E vinha um resumão do que falavam daquilo. Então, as pessoas podiam estar falando que carne gordurosa. E aí vinha um mapa que falava, gente, estão falando mais que a carne é gordurosa. O que vocês vão fazer, né, em torno disso?
Então, o social listening não tem nem como eu falar uma métrica que eu goste mais, porque ele dá muitos dados para entender a comunidade, é bem legal para realmente, assim, reforçar o nosso achismo, né? Porque a gente acha uma coisa e a gente comprova com os dados. Ali tá escrito, não, tá certinho, vamos seguir. Porque o mais difícil é gostoso arriscar, né? É gostoso testar, mas tem dias que dá medo, né? Porque você tá ali assumindo uma bronca ali atrás, né? Então, a minha dica é ler um pouquinho mais sobre social listening e fazer o uso dessa técnica, que é muito legal para entender o comportamento da comunidade aberta e refletir também na comunidade fechada e em outras ações também. Tem muitas aplicações que dá para fazer com social listening. Ótimo, já era um ponto que eu ia falar, Maia, falar agora. A gente utiliza também essa métrica aqui na Sanar. E aí, só contextualizando para vocês um pouquinho, eu percebi que vocês trabalham muito mais com o público de startups, né? Então, a comunidade é mais voltada para uma comunidade de startup. Aqui na Sanar, o meu público, a minha comunidade é uma comunidade de clientes. Então, além de eu estar fazendo o acompanhamento da métrica ali de NPS, como é que está a minha comunidade, de engajamento, uma das métricas principais que a gente observa é a conversão, né? A taxa de vendas. Então, eu preciso saber o quanto a minha comunidade está trazendo de faturamento e se a minha comunidade está trazendo resultado para a empresa. Então, hoje eu tenho uma comunidade que ela representa significativamente o percentual de vendas da startup e é assim, é através da comunidade que a gente consegue se posicionar e trazer o famoso member get member, né? Então, é o que a gente aplica aqui. Amigo indica para amigo. E essa é uma das métricas que a gente observa, é a métrica de vendas em si. E aí, além disso, outra métrica também que a gente observa é desafios, né? A métrica de engajamento por desafio. Então, por a gente trabalhar diretamente com o cliente promotor, a gente tem uma série de condicionantes e indicadores chaves que me diz se ele está cumprindo os desafios que a gente dispara. Então, a gente tem uma plataforma ali de gestão, toda criada somente para conduzir a jornada do cliente como promotor da marca. E é através dessa plataforma que a gente faz a mensuração se ele está trazendo esses dois pontos. Se, primeiro de tudo, ele está cumprindo os desafios que a gente coloca para ele. E o segundo, se ele está convertendo em vendas, se ele está garantindo ali o faturamento. E aí, através disso que a gente consegue fazer a gestão deles, né? Então, são duas métricas que eu acho legal. Não sei se aplica ao cenário de vocês, mas para a gente aqui faz todo sentido, porque a gente quer que o cliente ele seja satisfeito a ponto de conseguir converter uma outra venda. São essas duas aí que a gente observa também. Boa. Verinha queria comentar aqui também sobre a métrica. Manda bala aí. Eu lembrei de mais uma coisa. Primeiro, eu queria falar para a Carla e para quem mais que mexe com varejo, Adriana, eu acho, não sei. Tem uma startup bem legal, chama Oficina de Valor. Ela pega o seu banco de clientes e vai criar subgrupos para você entender os subgrupos dos seus clientes para você poder gerar valor diferente para cada subgrupo. Depois, se você quiser, eu passo contato das meninas, elas são super legais. Daí, o que eu queria falar de métrica também é que a gente descobre problemas para resolver ali, né? Por exemplo, eu fazia um gráfico, eu esqueci o nome desse gráfico, quando você divide em 4, assim, vai por quadrantes, assim, tem 4 quadrantes. Então, por exemplo, nosso objetivo era fechar negócio. Eu tinha que entender que startup que estava fechando negócio e qual não. Então, o que eu fazia? Eu media quem estava participando, se inscrevendo no Demo Day, estava sendo escolhida, então é diferente. Às vezes ela se inscreve e não é escolhida. Se ela foi escolhida, ela fez o pitch, ela foi chamada para fazer a experimentação ou não, né? Se ela fez a experimentação, ela fechou negócio ou não? Então, eu tinha esses quadrantes diferentes. Então, o que aparecia ali? Aparecia, por exemplo, uma startup que estava se inscrevendo direto, mas ela não chegava nunca a ser chamada. Então, eu fui sentar com ela e entender. Eu descobri que o comercial dela era muito ruim, o pitch era muito ruim. Então, a gente fazia essas pesquisas, mas depois eu sentava na conversa para aprofundar. Então, por exemplo, eu tive outro caso, que eu tinha 2 startups muito boas de uma área, e uma tinha fechado 30 negócios e a outra não tinha fechado negócio nenhum.
Então, eu não entendia como é que elas não estão, essa outra não está fechando negócio, elas têm a parte técnica muito boa. E quando eu sentei para conversar, eu fui entender que essa segunda não fazia POC de graça. Então, as corporações não estavam preparadas para ter a verba ainda, elas não eram maduras para ter essa verba para experimentação. A startup era muito grande, ela chegava e falava, não, POC de graça eu não faço. Ela não fechava negócio lá dentro. Então, eu tive que sentar, conversar com o CEO para poder ver, porque senão a minha comunidade não estava fazendo sentido para ele não estava fechando negócio lá dentro. Né? E a outra, igual a ele, a parte técnica igual, o tamanho igual, estava nadando de braçada lá. Então, muitas vezes, quando você divide em quadrantes, você consegue achar os problemas, mas mesmo achando os números, você acha os números e fala, nossa, que estranho. Daí, quando você senta no tete a tete, o Rodrigo que falou que não gosta de às vezes, ouvir problema pessoal, mas é super importante a pessoa, às vezes, colocar problema pessoal, porque quando ela coloca o problema pessoal e você ouve, mesmo que for um problema da casa dela, você cria uma ligação, uma confiança com ela, isso faz com que ela te conte tudo. Então, se você quiser saber o que realmente acontece na sua comunidade, você tem que criar intimidade, mas aquela intimidade para engajamento, para ela poder ter a liberdade de se identificar com você e poder te contar o que está acontecendo. Senão ela não vai te contar, ela vai esconder de você. É isso. Legal. Queria ouvir um pouco da Lila e da Adriana. O que vocês estão usando aí? Vocês estão todas quietinhas? O que vocês sabem aí? O que vocês estão usando? O que vocês pensam em usar de métrica, dado aí para ver a comunidade de vocês? Cara, eu tô tendo outra aula aqui hoje. Na verdade, eu tô mais... Não, achei sensacional. Até o que Vera trouxe agora, né? Que, assim, a minha dúvida dele, quando você tava falando, Pedro, lá no início, poxa, como você vê a diferença, né, da comunidade pessoal e profissional, assim, as principais diferenças? Quando você tá no corporativo, né, você vai levar para esses clientes duas coisas, métrica e engajamento, fica toda hora na nossa cabeça. Porque você fica assim, poxa, a questão do cafezinho mesmo que a Vera tinha colocado antes, né, assim, a ideia de tentar engajar, vamos todos, né, unir todo mundo, tal. Esse discurso inicial, que é um discurso genuíno, dá ideia de dispersão, né? Então, assim, putz, vai perder tempo, a gente tem uma reunião, esse tempo do cafezinho, tal, entende? Mas eu tô, né, traduzindo, entende, Vera? Assim, eu tô traduzindo o que provavelmente você já escutou várias vezes também. Então, assim, essa dificuldade muito de medir de fato, né? Eu achei incrível o que vocês trouxeram. Já anotei aqui algumas ideias até para aplicar como sugestão para cliente, mas eu gostei muito também do... já anotei aqui umas coisas, enfim. Mas, enfim, eu acho que tá muito pontuado nisso. A minha dificuldade hoje está em traduzir isso, né? Por isso que eu quero ficar muito forte, assim, na parte de métricas mesmo, né? Para tentar construir isso de forma genuína, porque às vezes o que funciona também para um cliente não vai funcionar, gente, para outro, né? Então, assim, você tem que ter, de fato, esse termômetro. Mas aí a experiência, eu acho que é muito que vocês tinham colocado no início também de, pô, você tem que pensar como startup, independente do seu nicho, né? Assim, de aplicar, fazer. E é algo que ainda algumas pessoas estão receosas, né? De testar, de experimentar. Mas, enfim, vamos lá. A gente está aí para bater a cabeça com o cliente e tentar conversar toda hora. Boa. Adriana, fala um pouquinho aí com a gente. A minha realidade é um pouco diferente da de todo mundo. O meu grupo era um grupo de WhatsApp que cresceu, tomou proporções gigantes. E aí eu caí de paraquedas, ontem até eu contei sobre isso. Eu caí de paraquedas no grupo. Minha área é marketing e o grupo é sales. Até hoje eu não sei como eu entrei, muito menos como eu virei administradora. Mas a partir do momento que eu me vi como administradora do grupo, eu falei, beleza, então vamos fazer alguma coisa com esse aglomerado de 257 pessoas. E, assim, é disputado pau a pau, assim, sai um, já tem 5 na lista de espera para entrar. Então, é um grupo que agrega. E, eu lembro sim, André, eu lembrei de você. E aí, de repente, eu até comecei a pensar sobre como agregar, como criar relevância, como gerar engajamento, como deixar de ser só um grupo de WhatsApp para se tornar efetivamente uma comunidade. Então, começou como sendo só de Curitiba, somos só o pessoal de Inside Sales das startups. Então, a gente tem Funtrack, tem Pipefy, tem Olist, tem várias startups ali dentro,
e eu quero agregar para essas pessoas. Então, a gente é um grupo de 5 pessoas que somos coorganizadores. A gente está na fase de planejamento mesmo para transformar isso numa comunidade. Então, eu estou aqui só aprendendo, gente, bem quietinha, só sugando vocês. Show. O Emi deixou um comentário aqui que é valioso, que a gente falou muito de métrica, só que a gente esqueceu de falar o que a gente está medindo, né? A gente falou um pouquinho lá no começo. Cara, é uma coisa que ele falou, o passo atrás da métrica é saber o que você quer medir, cara. Qual que é o objetivo da sua comunidade, né? Agora que a gente tem bastante gente aqui que tem que entregar métrica para falar que está trabalhando, que nem a Vera falou, a gente tem tanto a métrica de comunidade, né? Então, tipo, tá, minha empresa está me pagando aqui para ter a comunidade. Qual que é o objetivo que tem nessa empresa? Cara, se não der para fazer uma métrica disso, para você apresentar isso para eles, pelo menos pega umas métricas que têm relação, né? Então, e aí a mesma coisa com a comunidade. Cara, qual que é o valor que a comunidade vê em você, né? A gente lá na DASA, aqui lá no Cubo Health também, a gente identificou que as startups gostam muito da DASA estando lá para ajudar ela a ter acesso ao mercado de saúde, né? É um mercado de difícil acesso, é um mercado que está começando a se digitalizar e começar a trazer inovação. Cara, é um mercado que tem difícil acesso, como eu falei, para startups entrarem em contato com esses grandes executivos. Então, o que eu fiz fazendo um one-on-one, né, aquele papo de café que a Vera falou, ela falou, cara, o que eu quero de vocês é venda. Eu quero que vocês me ajudem a vender, cara. Então, essa é a métrica, cara. Você tem uma métrica rei e umas outras métricas, a métrica rei deve ser o que você vai falar com todos ou uma grande parte da comunidade, falar o que você encontra. Eu fiz isso, cara. Eu sentei e falei, o que você encontra de valor em estar a gente aqui no Cubo sendo mantenedora? Eles falaram, cara, isso. E aí eu botei, cara, então vai ter que ter uma métrica disso. Porque se não tiver atendendo isso, não tem, né? Então, só prolongando um pouco o que o Emi falou, que é real. A gente estava falando muito de métrica, mas vamos medir o quê, né? Vários jeitos de medir, plataforma e tudo mais. Mas é isso, cara. No final tem que fazer. Às vezes as pessoas não sabem, né? Os líderes, os founders, os diretores não sabem qual é a métrica de sucesso, o que define o sucesso dessa comunidade. Mais vendas, sim, mas quanto mais vendas? Então, de repente, sempre você começa por algo, sei lá, e depois talvez você vai ajustando. E tem uma coisa aí que eu percebi também aqui, dessa diversidade de comunidades, negócios e demais, tem o objetivo da empresa com a comunidade, e depois tem o objetivo da comunidade, dos membros da comunidade com a comunidade. Então, e aí que está esse jogo, né? B2B, B2C. Então, aí está esse jogo de o que querem as pessoas que eu entrego para ela, para trazer para aqui, o que eu quero dela para. E esse é o jogo do community manager. Por isso ontem postei no LinkedIn. Community manager é um trabalho fácil. Mas fica tomando café. Isso é. Então, quando o negócio envolve diferentes objetivos, né? E eu acho que esse é o desafio, sabe, para começar o planejamento. E sempre as pessoas não sabem. Eu quero tantos novos membros na comunidade por mês. Isso é muito pouco, eu não sei. E eu acho que, assim, em geral, é meio que uma dor geral essa de todos os community managers, independentemente da empresa, se online, se mais offline, acontece geral isso. Mas eu acho também que é pelo fato de que de um tempo para cá, isso realmente está se profissionalizando, né? Antes, se você parar para pensar, as comunidades, elas aconteciam organicamente. Vamos lá, tem um grupo, as pessoas são movidas por que é meio que eu falei de Júpiter. A coisa, lógico, tem uma empresa, tem um negócio por trás, mas a coisa era mais na alma, no envolvimento emocional e no vamos lá, e, enfim, é diferente de agora que existe realmente uma profissionalização, que existe realmente algo que está no mercado, que as pessoas estão enxergando a importância e a potência das comunidades e do gestor de comunidade.
Então, a partir disso, quando você profissionaliza e quando as pessoas começam a perceber a importância, vem a cobrança. E aí vem a necessidade de você realmente botar tudo no papel, tudo em planilha e gerar resultado. Então, existe também uma transformação e um amadurecimento da questão de comunidade. Né? Eu acho que aí vocês estão muito mais atentos do que eu, vivendo isso, para poder dizer. Mas é o que eu acompanho, e eu sou de uma época que, assim, a comunidade, para mim, era o que ainda muita gente pensa. É o bairro entendeu? Aquela definição de livro de relações públicas e comunicação, que é a minha formação, e que você vê muito bem categoricamente lá definido, e que não é mais isso, e que é isso também, mas com uma força muito grande, mas isso, é isso também, entendeu? é isso também. É isso também, não deixou de ser. Mas como as empresas agora podem ter comunidades de marca, né? Exatamente. E aí vem a questão da cobrança de todos esses números que antes estava meio que gerido ali na emoção do líder, daquela comunidade, aquela pessoa que representava realmente né, que puxa a galera, e as pessoas muitas vezes estão em comunidade por conta de outras pessoas. É agora que também eu sinto que, com amadurecimento e profissionalismo, as comunidades, elas também estão puxando pessoas pelo negócio que pode ser gerado. Mas muita comunidade tem essa questão de estamos lá por conta de tal pessoa. Né? E tudo isso é o mercado e a área chegando no seu período de maturação. A minha visão de quem está chegando, mas de quem já tem, de quem já faz, talvez, comunidades há, sei lá, há 20 anos e não sabia, entendeu? E agora chegamos aqui e temos essa... Posso agregar uma coisinha aqui que bem rapidinho? Eu não quero puxar a sardinha para Stiling, Mainara, mas é legal a experiência da Carla, da Mainara, e um pouco o que você falou, Andréa, a Stiling é uma ferramenta que veio agregar coisas que antes a gente nem pensava coletar esses dados. E eu vi um case uma vez muito bom, eu não sei se todos daqui já sabem, porque aqui tem mais gente que trabalha offline do que online. Bom, agora estamos todos no online, mas enfim. Você pode usar esse social listening, por exemplo, para mensurar o impacto de sua marca em um evento. Então, quantas pessoas compartilharam, sei lá, fotos do evento, de alguma palestra, sei lá, da camiseta que você fez para o evento, da caneca, né? Que startup adora fazer caneca. Isso é muito legal, cara, que eu acho que são ferramentas que a gente tem que começar a usar mais. Eventos, né? Porque aí, enfim, né? Só queria... Perfeito. Eu compartilhei um link, né, aqui no chat, acho que todo mundo pode depois dar uma acessada, e é um link que fala justamente de experiência de grandes empresas, né, e como que elas mensuraram esse engajamento de startups, né. E lá traz, inclusive, alguns recursos e mostra uma coisa positiva que eu sempre vejo, e é um estudo do ano passado, é que pelo menos a maioria às vezes nem mede. Então, só da gente estar medindo, a gente já está à frente, né? E lá também ela traz essa reflexão de quais são as melhores métricas e mostra também um comparativo entre quais são as organizações mais experientes nesse trabalho de engajamento e das totais, né? E também traz os casos de usos, né, de cada das empresas que foram entrevistadas. E é um estudo da Techstars, é super bacana, e ele traz um insight que, na minha busca, assim, né, por procurar quais são os indicadores perfeitos, eu reparei que, no fim, são os indicadores que já existem. Então, quando o Rodrigo comentou, principalmente dos ODS, a Natura como B Corp tem tudo a ver com isso. A gente acabou de revisitar a nossa visão também de 2030 e algumas coisas do planejamento estratégico como grupo, né? Olhando para todas as organizações que estão dentro de Natura e Co. E assim, tem 9 ODS prioritários que o grupo quer alcançar. Na hora que eu, por exemplo, pergunto lá no meu form de cadastro se a startup impacta um desses 9, eu já posso fazer uma priorização de portfólio também, sabe? Então, assim, isso inclusive gerou agora um artigo que eu estou escrevendo na minha conclusão, né, de curso da minha pós. Então, assim, existem essas coisas que são até óbvias das empresas e dos backgrounds que a gente já tem,
que é simplesmente pegar métricas comuns do mercado e simplesmente adaptar elas para o nosso dia a dia, né? Eu vi várias aqui nos dias que vocês comentaram, de NPS e coisas do tipo, que assim, às vezes a gente fica tentando inventar a métrica perfeita e muito mais a gente só precisa adaptar, né, essas métricas que já existem e como o Pedro falou, também encontrar essa métrica estrela guia, né, que é um conceito também de growth. O Emiliano comentou o quanto o nosso trabalho é parecido com growth, né, e acho que é uma coisa assim super verdade. A gente perseguir essa métrica assim, né, que é norte e ver de fato quais apoiam a gente a alcançar ela, né? E aí de fato a gente consegue alcançar cada vez mais pessoas e mais startups de fato. Boa. Galera, a gente até prolongou o horário que tinha, né? Eu chorei aqui no chat, no privado, com o Emi para ele deixar mais uns minutinhos, porque o papo estava muito bom, mas eu acho que está num horário bom aí. Até ficou, o Henrique mandou uma lição de casa aqui, o link que está nos comentários, para todo mundo pegar aqui depois do call. Então, eu queria, de verdade, agradecer todo mundo que veio aqui. Eu vou continuar participando também como ouvinte dos próximos CM Friends, então espero encontrar muitos de vocês aí, ainda aqui no Zoom, tá bom? E aí, quando voltar, também presencialmente, por favor. Emi tem uma lição de casa aí, que é achar uns lugares legais para a gente ficar se encontrando. Com cerveja, por favor. Com cerveja. Justíssimo. Muito obrigado, pessoal. Valeu, muito pessoal. Bom, muito bom. Vai para o YouTube. Obrigada, pessoal. Verdade, Valeu, gente. Foto. Peraí, não sai! Vamos tirar o print. Quem vai tirar? Vamos lá. Avisa antes, Emi. Tirando aqui. Bom. Show. Muito bom. Valeu, Adorei. pessoal. Tchau, galera. Boa semana aí pra vocês. Obrigada, Boa semana. valeu. Obrigada.